Esse texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 1, ele começa dizendo o seguinte: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Aí o versículo 2 vai dizer assim: chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aí o versículo 3 vai dizer o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E a Bíblia diz que escandalizavam-se nele. Aí o versículo 4 vai dizer: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, e entre os seus parentes e na sua casa. No versículo 5 diz que não pôde fazer ali nenhum, me ajuda, não pôde fazer ali, vamos ler juntos, não pôde senão curar uns, impondo-lhes as mãos. Eu fico com esse versículo de número 5. Esse texto diz que Jesus não pôde fazer naquele lugar, na sua terra, nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Na verdade, a gente tem visto que a honra precede o milagre. Ele chega na sua terra e ele não é honrado na sua terra. Nós temos visto que alguns costumes que tínhamos, perdemos. E nós estamos, talvez, não estamos sabendo lidar com isso. Um exemplo: os nossos filhos, nós éramos ensinados a, quando chegar diante dos avós, tomarmos a bênção. Benção avó, benção avô. E esses costumes têm se perdido no decorrer dos anos. Nós temos vivido numa geração que chama papai e mamãe de você. Há anos atrás, chamar papai e mamãe de você era um insulto. Hoje alguns dizem que quando o pai permite ser chamado de você, é para mostrar para o filho que o pai está talvez mais próximo dele, no mesmo nível que ele. Mas papai é papai, mamãe é mamãe. Nós não estamos no mesmo nível dos nossos filhos. Nossos pais não estão no mesmo nível que nós. Isso é muito bom a gente entender. Então, desculpa eu fazer um adendo aqui. Se você tem o costume de chamar seu papai e sua mamãe, ainda que ele lhe permita que você o chame de você, muda isso aí, muda essa nomenclatura. Chame de senhor, chame de senhora. Antigamente o vovô e a vovó não se permitia ser chamado de você em hipótese nenhuma. E muito pelo contrário, quando os nossos filhos, eles vão até a casa, né? A vovó Dinei está ali. Quando os nossos filhos, hoje ela mora pertinho da gente, bem pertinho mesmo, mas normalmente nós aconselhávamos, a primeira coisa a fazer era tomar a bênção. E isso era um costume. E nós temos visto que alguns valores com respeito à honra têm se perdido. Eu gosto de Romanos, no capítulo de número 13, porque ali fala sobre 5 níveis de autoridade. No capítulo 13, versículo 1 e 2, 5 níveis de autoridade. A primeira autoridade, a autoridade do Pai para conosco. E aí as outras autoridades vêm subsequentes a essa. Dentre elas, a de filho, a de pais para com filhos, a de senhores para com servos. Dentre elas, as das autoridades para conosco. Você sabia que a tua autoridade, ou que a autoridade, tipo o governador, o presidente, eles exercem uma autoridade sobre nós, e nós temos que respeitar, é bíblico isso. E também de pastores sobre ovelhas. Nós temos vivido um tempo em que as ovelhas não têm obtido, não têm conseguido chegar em alguns lugares, não têm conseguido tomar posse de algumas promessas, porque elas perderam
dentro delas essa questão da honra. E Jesus então não pôde promover milagres, porque os que estavam dentro não acreditavam. Eles não foram capazes de trazer outros para dentro da cidade, para que Jesus pudesse curá-lo. O seu poder não diminuiu naquele território, mas ele, por não ter tido a honra necessária, ele não pôde ali promover senão poucos milagres, ou nenhum milagre, e algumas curas que foram manifestas. Eu vim aqui dizer para você que a honra, ela abre portas, que quando você aprende a honrar, milagres extraordinários, eles acontecem, e que a igreja dos dias atuais, ela precisa entender isso. Vamos lá? Você não acha que Isaac, novo, podia ter fugido? Desculpa, você está observando que o som hoje, nós estamos com algumas dificuldades aqui, né? Você não acha, olha para o pastor, você não acha que Isaac, novo, podia ter corrido, não podia ter fugido do pai, quando ele descobriu que ele seria o sacrifício? Vamos ser sinceros, Deus falou com Isaac? Não. Deus falou com Abraão, mas Isaac honrava tanto seu pai, que é como se ele dissesse: pai, para mim é suficiente o Senhor ter falado contigo. E isso é que é importante para nós, é nós entendermos a importância do que são os princípios de honra. E dentre isso vem uma palavra chamada gratidão. Repita comigo: gratidão. Se tem uma coisa que move o coração de Deus, é quando eu e você somos gratos. Isso Deus, Ele se alegra com isso. Mas o versículo de número 1, a Bíblia diz que Jesus sai de um grande mover. Jesus havia acabado de dizer: Talita cumi, menina, levanta. Jesus estava na casa de Jairo, o chefe da sinagoga, e um grande milagre acontece, porque a menina que tinha 12 anos, que estava morta, e que Jesus libera sobre a vida dela uma palavra, agora ganha vida. Pedro, Tiago e João estão no mesmo ambiente de Cristo. Eles veem com os olhos a mãe e o pai. É lindo nesse texto, porque nesse texto, dê-me toda a tua atenção, por favor. Nesse texto a gente aprende que a mãe e o pai, quando a menina desperta, Jesus vira para eles e diz: agora dei de comer. Jesus não vira para os discípulos para alimentar aquela menina, Jesus vira para os pais. Sabe por quê? Porque os pais exercem autoridade sobre seus filhos. E aí são os pais que precisam agora alimentar a sua filha. E o pai então, a mãe, vai lá e alimenta a sua filha. Isso é importante para você, isso é importante para mim, para que você entenda isso. Você, papai, exerce uma autoridade espiritual sobre a vida do teu filho. Palavras que precisam ser hoje profetizadas, liberadas sobre a vida deles. Portas que precisam ser abertas a partir de você, a partir da sua vida. Você é importante. Filhos, ao honrar os seus pais, o Senhor, deixa eu repetir, Ele abre portas aonde não há portas. Existem pessoas querendo viver milagres extraordinários, mas perderam a essência da honra. Querendo viver coisas extraordinárias, mas não conseguem entender que alguns milagres que estão por acontecer na tua vida não aconteceram ainda por detrimento a uma palavra chamada honra. Quando você honra, eu amo Jesus ensinando isso: a quem me honrar. Você conhece o texto? A quem me servir, o Pai o honrará. E isso é lindo, porque você serve e Deus vai lá e te honra. Isso é bonito. A igreja precisa viver isso. A igreja dos dias atuais, ela tem perdido essa essência, irmãos.
Nós temos vindo aos cultos, nós temos nos preocupado em um monte de outras coisas, mas a questão da honra. E nesse texto, no versículo de número 1, e eu vou parar por aqui, diz que tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Aí o que ele faz? Ele leva os seus discípulos. Eu falei isso de manhã, preciso repetir agora. Discípulo tem prazer de andar com o seu mestre. Deixa eu repetir para tu pegar no teu espírito. Discípulo que é discípulo tem prazer de andar com o seu mestre. Jesus não coagiu, ou em outra feita Jesus os compeliu para passar, ou seja, os obrigou a passar para uma outra margem. Mas nesse caso não, Jesus os convida e eles vêm, mostrando para nós que discípulo tem prazer em estar do lado do mestre, irmãos. Quando você é discípulo, você tem prazer em estar do lado do teu mestre. E a igreja dos dias atuais, ela possui o seu mestre, Cristo Jesus, diga amém se você entende isso. Mas ela possui o anjo da igreja. Então toca na pessoa do teu lado e diz: muitos milagres Deus liberará sobre a tua vida quando você aprender a estar colado com o teu pastor, com o líder da tua igreja. Olha para o pastor, às vezes você diz assim: mas ele não me liga, ele não me chama. Se ele não te chama, chame-o você. Liga você, procura você. Diz para ele: pastor, eu estou disponível. Eu fui ali atrás e alguns homens me chamaram dizendo: pastor, nós estamos em meio a essa empreitada espiritual e eu estou disponível. Michael me parou lá fora e me deu um abraço e disse: olha, você sabe que eu vou tirar umas férias agora de alguns dias. E ele disse o seguinte: olha, conta comigo porque eu estou disponível. Deus está à procura de pessoas que estão disponíveis no reino, disponíveis. Algumas pessoas me ligaram no momento da quinta-feira em que a pastora passou mal e ficaram me acompanhando. Eu até pedi perdão, porque já eram mais 3 horas da manhã e o Ayrton esperava uma resposta minha, porque nós saímos do hospital já tarde e ele aguardava um parecer, mas nós chegamos em casa cansados e nós apagamos. Mas sabe, pessoas que estão preocupadas, sabe, irmãos, Deus, Ele tem princípios. Cola com o anjo da tua igreja. Se você não é daqui, cola com o teu pastor. Se você, porventura, e outra coisa, honrar. Eu falei isso domingo passado, vou repetir de novo. Eu escutei um pastor dizendo que ele era filho de pastor. Ele já tinha 19 anos e trabalhava. E a ordem do seu pai, o pai assembleiano, muito criterioso, era: filho, tem que chegar em casa 10h30 da noite. Ele já com 19 anos trabalhando, ele não concordava com aquilo, mas ele chegava. Que horas que ele chegava? Ele nunca chegou depois das 10h30. Sabe por quê? Porque honra não tem a ver com concordância, irmãos. Às vezes você não concorda com muitas coisas, mas eu não estou te pedindo para concordar com nada. Eu estou dizendo que se você honrar, Deus se manifestará na tua vida. Ele vai abrir portas na tua vida. Você está entendendo? Diga amém. Jesus vira para Josué e diz: Josué, avisa esse povo que chegou o tempo de atravessar o Jordão. O Senhor podia ter dito: Josué, atravessa você o Jordão, eu vou te levar para o outro lado, depois a gente vê. Não, é um conjunto. Josué e o povo e Josué era uma liderança, mas que não existe liderança se não tiver liderados, irmãos. Queridão, queridona, não existe liderança se não tiver liderados. O Senhor não queria abrir o mar, o Jordão, Rio Jordão, para Josué. O Senhor queria abrir o Rio Jordão para Josué e todo o povo. Nós estamos no tempo de passagem aqui, irmãos. E por favor, tome isso no teu coração. Eu não quero passar sozinho. Toca da pessoa do teu lado e diga: o pastor não quer passar sozinho. Ele conta contigo, ele conta contigo, ele conta contigo, ele conta contigo. Chegou um tempo de atravessarmos o Jordão. Chegou um tempo de entendermos o texto. Jesus vai ser, olha, segura. Jesus vai ser desonrado. Olha para mim, Jesus vai ser desonrado na sua terra. Ele vai ser desonrado aonde?
Mas ele está com os discípulos. Pegou no teu espírito? Não pegou não? É muito mais fácil, irmãos, lidar com a desonra quando você tem amigos do teu lado. Você está entendendo? Se vier a desonra, se tu estiver colado com o teu pastor, você vai dizer: pastor, repita comigo, pastor, ainda que venha a desonra, nós estamos juntos. Quando você entende isso, quando chega o tempo da honra, olha para mim, você também está junto. Ele não fica devendo nada para ninguém. Se estivermos juntos no tempo da dificuldade, no tempo da exaltação, queridão, queridona, se prepara, porque eu quero poder olhar para o lado e quero te ver sorrindo. Você está entendendo? Diga amém. Se nós estivermos vivendo o tempo de cada um enxugando as lágrimas uns dos outros, vamos viver com excelência. Não foi assim que aconteceu com Ruth? Noemi orienta ela para que ela entrasse na fila dos segadores. As espigas que não são de milho, alguns vão dizer que são de milho, mas não são de milho, são de trigo, que caíssem no chão, podiam ser levadas por aquelas pessoas que eram menos favoráveis. E ali vai aquela mulher apanhando espigas. Você está entendendo? Diga amém. Toca no teu irmão e diz: se é tempo de apanhar espiga, apanha espiga. Se eu repetir: se é tempo de apanhar espiga, apanha espiga. Foi caindo, ela foi apanhando. Chegou na metade do dia, ela podia ter ido embora. Repita comigo: ela podia ter ido embora, mas ela não foi. Ela agora trabalha no segundo turno. Ela agora fica para o segundo turno. E ela começa ali então a trabalhar novamente. Olha para o pastor. Aquela que estava apanhando espigas seria a dona da fazenda. Você está entendendo? Se é o teu tempo de honrar, honre. Sabe como é que era comigo? No meu tempo, hoje os pastores não trazem mais maleta, mas eu era daqueles que carregava a maleta do meu pastor. Eu era daquele que ia na frente, ligava o carro para ele, que ele me pedia: Alexandre, liga o carro. Quando ele saía de uma igreja para pregar na outra, já liga o ar-condicionado, que eu preciso sair já com pressa para poder ministrar na sede. Você está entendendo? Eu era aquele que ele confiava a maleta com todos os valores de oferta arrecadados. Você está entendendo, irmãos? Quantas vezes ele disse: Alexandre, pode subir lá e recolhe você as ofertas, junta, põe dentro da minha mala. Normalmente a gente orienta que vá de 2 em 2, até para que não haja nenhum tipo de problema, nenhum tipo de... Você está entendendo? Mas aquele homem confiava em mim. Aprende uma coisa hoje para tu nunca mais esquecer: viva o tempo. Entenda o que são princípios de honra. Não pule etapas da tua vida, não. Se é um tempo de apanhar espigas, apanha espigas. Aqui não olha para o lado, pessoas estão olhando para você. Talvez você se sinta o menor dos menores, o desfavorecido. Quem é aquela mulher que possuía marido, agora o seu marido está morto? Não importa. Se é tempo de apanhar espigas, apanhe espigas, porque um tempo de exaltação vai chegar na tua vida. Quando você aprende a honrar, você é honrado. Faça isso com excelência. Deixa eu repetir: faça isso com excelência. Eu não estou aqui e não vou pregar em defesa própria, e digo isso diante do Espírito Santo de Deus. Mas um dia eu fui procurado por um homem que disse: pastor, eu entrei para comprar um terno. Chegou lá, o Espírito Santo tocou no meu coração e disse: por que tu não pode levar um também para o seu pastor? Sabe, princípios de honra. A igreja, quando compreende isso, Deus se manifesta nas alturas a teu favor. Jesus teve prazer em dizer: eu vou levar os meus discípulos comigo.
Eu sei que lá na minha terra eu não serei honrado, mas não me importa, os meus discípulos estão comigo e eles serão o meu sustentáculo, eles serão os meus pilares para que eu continue no meu ministério. Você está entendendo? Diga amém. Não seja peso para o teu pastor, não seja peso para o ministério da tua igreja. Eu costumo dizer que hoje nós estamos naquela esfera de dizer: eu preciso procurar uma igreja que seja bênção para mim. Mas você está indo contra a Bíblia, porque a Bíblia diz: ser tu uma bênção. Você que precisa ser bênção nesse ambiente, você que precisa fazer a diferença. Se o teu tempo é o tempo de levar a maleta do pastor, aquela 007. Meu pastor tinha uma 007 e eu levava aquilo. Aqui tinha uns engraçadinhos, Robertão, que ficavam me olhando. Eles só me olhavam, eles tinham medo de mim. Eles não comentavam, mas a mente deles era terrível, porque eu sei o que eles pensavam: lá vai o puxa-saco. Ah lá vai o puxa-saco. Eles nunca tiveram coragem de dizer isso, mas pensavam. Deus exaltou o puxa-saco, irmãos. Porque aquilo era do fundo do meu coração, com toda a minha alma. Luiz Henrique, te vi aí. E isso é que importa para Deus. É quando tu se preocupa. Eu não posso fazer nada, mas eu posso orar pela vida do meu pastor. Eu não posso abençoar a vida dele, mas eu posso dedicar o meu jejum, a minha oração. Porque se o meu pastor está de pé, eu estou de pé. O ataque não é na tua vida, o ataque é na vida da liderança. Se acontece alguma coisa com a minha esposa, mexeria com toda a minha estrutura. Sabe por quê? Porque a minha família é o meu alicerce. Porque para vocês a minha figura é importante. O pastor da igreja, o pastor da unção ágape, o pastor do ministério, o pastor de pastores. Mas para minha família eles não querem um pastor não, irmãos. Eles querem um pai. Minha esposa quer um marido. E a esposa do pastor é a pastora. Talvez não apareça tanto quanto o pastor, mas em casa eu não preciso da pastora, eu preciso da esposa. Meus filhos precisam da mãe. A igreja que aprende a honrar, ela toca. Você lembra daquele louvor que nós não vamos tocar? Pode continuar aí, por favor. Sementes da fé. Você lembra de você tocar e frutos que já estão liberados para a tua vida? Quando você desonra, você vê os frutos, mas você não pode consumi-los. Quando você honra, Deus te dá com liberalidade. Você lembra o que Deus fez com a sunamita? Não coloca não, lá no capítulo 8, no segundo livro dos reis. Você lembra? Geazi está conversando com o rei, e aí ele pergunta a respeito dos milagres que Eliseu fazia, e ele conta a respeito da ressuscitação do filho da sunamita. E aí aquela mulher chega depois de 7 anos fora da sua terra e vem reivindicar a sua casa, que agora havia sido ocupada por pessoas. E o rei então ouve aquela história da boca da própria mãe. E o rei então dá uma ordem, manda chamar o comandante, manda chamar um chefe, um general, manda dizer o seguinte: vai lá, restitui ela todos esses 7 anos. Sabe o que isso é lindo, irmãos? Quando ela honrou o homem de Deus, ela honrou o profeta Eliseu. Sabe o que isso é lindo? Sabe no que isso é lindo? Ela colheu de 7 anos, ou de um tempo de uma colheita que ela não plantou. Normalmente você fica com Gálatas: tudo que o homem plantar, certamente isto colherá. Isso é lindo, é bíblico. Mas a vida daquela mulher, agora ela exerce uma colheita sobre tudo aquilo que ela não havia plantado. Quando você honra, você toma posse
de uma colheita de muitas coisas que você nem plantou. Você lembra, eu preciso terminar, você lembra de Eclesiastes no capítulo 11? Você lembra? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque tu não sabes que mal sobrevirá à terra. Você lembra desse texto? Esse texto no versículo 1, lança o teu pão sobre as águas. Esse texto fala sobre a cheia do Nilo. Sobre a cheia do Nilo. E os homens então, o que eles faziam? Eles pegavam as suas sementes e eles lançavam no rio Nilo. As sementes eram conduzidas, levadas pela correnteza. Olha para o pastor. Você imagina, você está semeando onde você sabe que você não vai colher? Porque eles lançavam a semente, o Nilo, a correnteza levava as sementes. Quando o nível do Nilo baixava, aquelas sementes que foram lançadas, elas ficavam na borda e começavam a frutificar. Você entende? Mas o território de outras pessoas. Só que o que tem de lindo é que pessoas que lançaram as sementes lá atrás, a correnteza do Espírito começava então a levar as sementes para os territórios daqueles que honraram com as suas sementes. O que é isso, pastor? Aprenda a honrar com a sua semente. Compreenda que esse é o princípio básico. Olha para o pastor, quero ministrar na tua vida e quero ser instrumento para vocês aqui que vieram do Fé Maior. Quero fazer uma pergunta que você não vai me responder. Você tem sido dizimista fiel? Unção ágape. Tu tem tocado naquilo que não é para tocar? E aí a gente profetiza aqui que Deus vai abrir portas, vai fazer milagres, e o Senhor fica impedido. Alguém lançou sementes lá atrás, mas que a correnteza do Espírito passa do teu território. Para onde vão? Para aqueles que lançaram mais. É desse jeito, é dessa maneira. Olha para o pastor. Da onde você menos esperar, quando você aprende princípios de honra, Deus se manifesta a teu favor nessa terra. Sede, pois, fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Seja fiel à tua liderança. Eu estou num tempo aqui, irmãos, hoje nós temos uma ministração em prol da pastora, porque hoje nós podíamos aqui estar completamente entristecidos, e para a honra e glória do Senhor, o Senhor nos deu, nos poupou. Então eu quero fazer isso. Mas deixa eu te falar algo. Jesus, ele leva os seus discípulos com ele. Se eu repetir isso, discípulo que é discípulo está colado com o mestre. Discípulo que é discípulo. E aqui, colado com o mestre não significa que eu preciso estar na tua casa e você na minha. Pode ser que tu esteja na tua e eu na minha, mas nós estamos debaixo do mesmo propósito. Existe um tempo na tua vida que você fica aguardando a ligação do pastor. Só que você é discípulo, você não é mais multidão. Eu costumo dizer que multidão tem pães e peixes com fartura. Discípulo tem tempestade, vento contrário e mar revolto. Mas multidão não tem o que os discípulos têm: o direito de ver Cristo andando por sobre as águas em direção à sua embarcação. O Senhor está te chamando para te revestir de um sentimento que talvez você perdeu, chamado honra. E se você o tem, que você possa estar sendo revestido cada vez mais e mais. Aprenda a honrar a sua liderança, seja ela quem for, mamãe, papai, titia, vovó, teu chefe,
teu patrão, honre, ofereça o teu melhor, dê o teu melhor. E isso é lindo, porque as portas se abrem, irmãos. Um simples gesto daquela mulher, da sunamita, dela ter construído um quarto feito por obra de pedreiro, fez com que ela gerasse um filho que morre, que foi restituído, e que depois foi restituído dos bens. Você sabe, um dos maiores milagres da vida dessa mulher é quando a Bíblia diz que o Espírito vem sobre Eliseu e vira para aquela mulher e diz assim: mulher, saia dessa terra com a sua família, porque virá uma grande fome sobre esse território. Uma antecipação veio sobre ela. Quando você aprende a honrar, sabe, no meio do caos, da adversidade, das maiores dificuldades e mazelas desse mundo, o Espírito se antecipa e diz assim: vou te tirar do território antes que chegue a fome. Isso é quando a gente aprende a honrar, quando a gente tem atrelado em nós. Jesus não pôde promover milagres, por quê, pastor? Porque naquele território ele não foi honrado. Isso serve para todos. Se é tempo de atravessar o Jordão, escute as ordens e atravesse. Será que tu não observou que os sacerdotes estão parados no meio do Jordão, conduzindo a arca da aliança? Será que tu não observou que o milagre está pronto para ser efetuado? Será que tu não observou que só quem molhou os pés foram os sacerdotes? A Bíblia diz que a ordem de Deus era para que os sacerdotes tocassem com os pés a água. Só quem molha os pés é o sacerdote, irmãos. O povo passou no seco. Não é fácil ocupar a nossa posição. Não é fácil estar no nosso lugar. Não é fácil estar no lugar de pastores. E aí eu falo de pastores de uma forma em geral. Um dia no debate Melodia foi dito o seguinte: olha, o questionamento era o seguinte: olha, filhos de pastores não querem ser pastores e o culpado são vocês, e jogaram a culpa para nós. E uma psicóloga disse: sim, o culpado são os pastores. Aí um pastor auxiliar disse: por isso é que um dia minha esposa estava passando mal e eu fiquei em casa. E aí o Eliel virou o pastor Alexandre, e eu virei para ele e disse assim: olha, pastor, é muito simples, ela é psicóloga, ele é um pastor auxiliar. Agora eu quero falar como pastor presidente de uma igreja. Quantas vezes eu tive que deixar minha família, porque a igreja precisava de nós, porque o ambiente precisava de nós. Isso é fácil falar quando você é auxiliar, isso é fácil falar quando você usa a técnica. E ainda assim, todos os meus filhos são 5. Repita, quantos são? 5. Filho é beça. Só nesse planeta. Fora em Júpiter, Marte, Plutão. Só com a minha esposa 5 filhos. Todos envolvidos na obra. O mais velho está lá, tá em uma das nossas igrejas, é músico lá. As meninas aqui envolvidas no departamento infantil com dança. Eu posso dizer que até, eu não posso falar do futuro, mas eu posso dizer, nós podemos que até aqui nos ajudou o Senhor. Então, filhos de pastores, ainda que eles queiram desistir, pastor Du, ainda que eles queiram de uma certa forma, olhem para o sofrimento dos seus pais, irmãos, sabe o que eu faço de vez em quando? Reúno os filhos e vou pescar. O que eu faço? Eu vou pescar. Pergunta assim: pastor, o que o senhor pesca? Nada, irmãos.
Eu tenho 2 varas de pescar, uma de 4,5 metros, uma de 3,80 metros. Irmãos, eu fico lá na Barra da Tijuca assim, ó. Aí nada, eu recolho, olho lá, nada. 3 iscas, nada. Põe um camarão, nada. Irmão, tá difícil, mas ó, tô nem aí, ó. Fica todo mundo com a gente lá. A gente se diverte, a gente brinca. Você está entendendo? Porque eu mostro para ele que é difícil. E tudo isso depois do culto. Sabe que hora que eu chego lá? 11 horas da noite. Que horas? Porque é a hora que o peixe está acordado, irmão. A gente procurou aproveitar para mostrar para eles que não é desgosto nenhum ser pastor. Dói, mas é prazeroso. Que negócio, que manto é esse? Dói, mas é prazeroso. Princípios de honra. Repita comigo: discípulo que é discípulo tem prazer de andar colado com o mestre. Tem alguém próximo de você aí que você tem intimidade? Só se você tiver intimidade mesmo. Se você não tiver, não faz isso não. Vem cá, pastor Du, andar colado é assim, ó. Tem alguém aí? Você pode fazer isso? Você pode? Você tem intimidade com essa pessoa? Eu não concordo com muita coisa, mas eu não quero saber, que eu não estou falando de concordância, estou falando de honra. Para onde ele for, eu vou. Você está dizendo que a gente vai atravessar o Jordão, eu estou junto. Você está dizendo que Deus falou com ele, eu não quero saber. A geração de Isaac é aquela que Deus não fala nada com ela, fala com Abraão, mas ele não quer nem saber. Ele diz: Senhor Pai, se Deus falou contigo, para mim é suficiente. Você está entendendo? Diga amém. Deus está te chamando para fazer parte dessa geração. E eu termino. Dessa geração. Leonardo, se é para ir, eu vou. Se é para ficar, eu fico. Repita comigo: eu não fui chamado. Melhor, o meu pastor não foi chamado para atravessar o Jordão sozinho. Se ele for atravessar, eu vou com ele. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus?